pode nos destruir, ó Deus. Nós queremos te adorar, nós queremos te exaltar, porque o Senhor tem sido bom para cada um de nós, o Senhor tem nos guardado a cada dia, o Senhor tem nos preservado, o Senhor tem nos dirigido, Pai. Nós queremos te adorar essa noite, Deus. Eu peço que o Espírito Santo possa estar no controle de tudo aquilo que aconteceu, Deus. Que Ele possa estar sobre essa igreja nessa noite, sobre cada casa que está acompanhando conosco, Pai, em nome de Jesus. Ó Pai, aumenta a nossa confiança, aumenta a nossa fé, aumenta a nossa alegria, a nossa vontade de te glorificar e louvar o teu nome, Deus. Eu peço que o Senhor nos perdoe os nossos pecados, as nossas falhas, tudo aquilo que nós estamos fazendo que esteja desagradando ao Senhor. Eu peço que o sangue de Jesus, que nos purifica de todo o pecado, possa estar nos limpando neste momento, Deus. Vai abençoando, vai tocando em cada coração, tira a tristeza, tira a preocupação, tira a ansiedade, mas coloca no nosso coração apenas alegria, gratidão, fé, amor, ó Deus. Ó Pai, que o Espírito Santo possa estar nos dirigindo a nossa vida neste momento. Por isso nós, como Igreja de Jesus Cristo, estamos juntos, unidos. Nós cremos que o Senhor já está falando ao nosso coração e que o Senhor vai nos abençoar bastante essa noite. Nós oramos, nós glorificamos o teu nome, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, vamos louvar a Deus. Glória a Deus, amém. Vamos louvar ao Senhor. Como é bom, independente do que aconteça, independente da situação, do que nós passemos, em Deus nós encontramos refúgio. É esse Deus que Ele tem poder para salvar, que Ele tem poder para nos dar segurança. Nós vamos louvar a Ele nessa noite, amém.
autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Nosso mundo vê brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Nosso mundo vê brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar sempre. Autor da salvação. Tu és o nosso autor. A morte tu venceste. Aplauda ao Senhor, amém? Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Louve bem alto, pois tu és o mesmo, pois tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda, se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Se o vento é forte e profundo o mar, tua presença vem me amparar, teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, teu amor não falha. Jesus, pois tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda, se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho
noite a todos, graças e paz da parte de Deus, nosso Senhor Jesus. Nós vamos ter um momento de intercessão, de oração aqui, tem alguns pedidos anotados, né? Aqueles que puderem dobrar vossos joelhos aí, para estar orando, como assim, diante desses pedidos, amém? Aqueles que estão em seus lares também, possam estar nos acompanhando em oração. Senhor Deus, ao Senhor Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, que fez os céus, a terra, o mar e tudo que neles há, Senhor. E nada do que fez, não se fez, senão através da Tua palavra, Senhor. Clamo ao Senhor, meu Pai, em nome do Senhor Jesus e através do Espírito Santo do Senhor, meu Deus. Acoberta, Senhor, nosso pastor presidente, pastor Rodrigo Capuzzo, Senhor, juntamente com a sua esposa, seus filhos ali, Senhor. Seja o Senhor acobertando ali, guardando, protegendo, livrando de todo intento de Satanás, todo dardo, toda seta, toda palavra, Senhor, livra ali dos lábios bajuladores, lábios mentirosos, Senhor, acoberta com o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Seja também para com o nosso pastor aqui, Ricardo, para com a sua esposa Eliana, Senhor. Seja o Senhor também acobertando, guardando, dando, Senhor, sabedoria, entendimento, Senhor, mais ainda nesse dia de hoje, Senhor, a qual Ele está com a responsabilidade sobre a Tua igreja, Senhor, de estar trazendo a Tua palavra, Senhor. Sim, Senhor, destrava tudo aquilo que possa estar querendo travar, bloquear, que a Sua palavra venha fruir, Senhor. Que o Senhor venha falar aos nossos corações através dos lábios do pastor Ricardo aqui, e não poupe das Tuas palavras para nós, Senhor. Doa o que doer, Senhor, porque precisamos da Tua palavra, Senhor, e é melhor ser corrigido pelo Senhor do que pelo mundo aí afora, em nome do Senhor Jesus. Seja também para aqueles que estão viajando, Senhor, que estão aí em outros estados, Senhor, que estão com seus familiares ali, Senhor, que eles possam desfrutar desse momento, Senhor. Sim, proporciona um momento ali de alegria, Senhor, dê ali o aconchego do Senhor para eles, Senhor, a segurança do Senhor para eles ali, Senhor. Tira toda interferência do mal, Senhor, que quer causar ali algum dano diante desse momento, a qual eles separaram ali para ter esse descanso, esse conforto, junto com seus familiares, com seus entes queridos, Senhor. Tira todo o mal, toda forma que possa querer ali causar dano, meu Pai, seja assim um acidente, uma contenda, uma intriga, Senhor, livra, Senhor, livra, proporciona para esses que estão viajando. Também peço ao Senhor, para com os líderes que compõem a Tua igreja, Senhor, os líderes de ministérios, tome em suas mãos, edifica, dê sabedoria, dê entendimento, para os liderados também, Senhor, que estão abaixo dos líderes, Senhor, que eles possam entender o processo, que eles venham estar também participando, Senhor. Faça assim, toca nos corações dessa maneira, dando também sabedoria, entendimento, ousadia, Senhor, para os trabalhos do Senhor, a qual o Senhor colocou na mão dos líderes e dos liderados, em nome do Senhor Jesus. Seja para com os visitantes, Senhor, que têm se achegado à igreja aqui, que têm participado do culto, Senhor, que nós possamos e que o Senhor possa assim confortar os visitantes, Senhor, também que o Senhor esteja falando aos corações dos visitantes através da Tua palavra, através dos louvores, como já foi entoado aqui em meio à Tua igreja, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Aqueles que buscam uma porta de emprego também, Senhor, entra com providência, Senhor, abra portas de emprego dignas e justas para o Teu povo, Senhor. Não nos deixe perecer, não nos deixe à mercê das situações adversas, Senhor. Pedimos e clamamos ao Senhor também para os familiares da nossa irmã Raimunda em Cristo Jesus, o André, sua nora, o Léo, Senhor. Seja o Senhor ali diante da enfermidade, diante dessa situação, Senhor. Livra desse mal, livra das dores, reverta essa situação, porque o Senhor é o médico dos médicos, doutor dos doutores, como nossos olhos já contemplou, já tivemos testemunhos das curas exercidas pelo Senhor em nosso meio, Senhor. Para com o meu cocunhado Wilson, que está ali aguardando a cirurgia, Senhor, providencia tudo ali, tranquiliza o coração, Senhor, tranquiliza o coração dele, acalma, Senhor, estabiliza ali, Senhor,
tudo aquilo que está descoordenado ali. Usa ali os médicos, as enfermeiras ali, o leito, tudo, Senhor. A Otília também, Senhor, nossa irmã em Cristo Jesus, uma serva do Senhor, meu Deus, que está ali passando por essa gripe, Senhor, sustenta ali, Senhor, sustenta tua filha ali, Senhor, seja o Senhor ali revertendo, seja o Senhor entrando com a cura, Senhor, seja o Senhor confortando-a diante desse momento, Senhor, em nome do Senhor Jesus, colocamos diante do Senhor, porque a quem clamaremos, a quem recorreremos nós, senão ao Senhor que tudo pode, Senhor, seja também para com o marido da Salete, Senhor, o seu Chico, Senhor, que estará passando por uma cirurgia, que está ali aguardando o momento dessa cirurgia. Prepara, Senhor, prepara ali, Senhor, prepara todo esse momento, Senhor, prepara ali os médicos, os instrumentos cirúrgicos, o leito, as enfermeiras, os anestesistas, Senhor, tira todo o desconforto ali, toda a dor, Senhor, e que ele possa estar recuperado, não deixe, Senhor, nenhuma sequela, Senhor, dê ali entendimento e sabedoria para os médicos estar agindo e atuando diante dessa situação, Senhor. Peço também para com o Valdir, Senhor, ao qual temos clamado, estamos pedindo e pedindo ao Senhor, como diz a tua palavra, Senhor. Por isso estamos aqui colocando diante do Senhor, que o Senhor venha confortar o coração dele, venha tirar as dores, Senhor, venha reverter e venha curar, Senhor, e trazê-lo para a sua maravilhosa luz, Senhor, através da tua palavra, alcançando a salvação através de nosso Senhor Jesus Cristo. E agradeço ao Senhor, meu Deus, agradeço ao Senhor por nós podermos estar aqui nesse momento, na tua igreja Batista de Vila Diva, onde creio que o Senhor tem muito por fazer nessa região aqui, para com os moradores, os vizinhos da direita, da esquerda, de trás, da frente, Senhor, e peço ao Senhor, traga-os, Senhor, traga-os para a tua casa, traga-os para a tua presença, Senhor, em nome do Senhor Jesus, amém. Amém, graças a Deus pelas pedidos de oração. Como o irmão citou, tem muitas pessoas, eu sei, aqui da igreja aqui, tem muitos que estão com gripe, outras estão com Covid, estão mais leves, mas nós temos que estar orando, estarmos atentos, né? Mas nossa vida aqui, para aqueles que estão bem, continua, né? Lembrando que o pastor Rodrigo, ele está de férias por alguns dias, por isso que ele não está aqui hoje, mas vamos continuar orando pela vida dele, para que Deus abençoe, traga um bom retorno. Nossos cultos já retornaram, às terças-feiras já retornou amanhã com Deus, né? O irmão Ronaldo está aí com os irmãos que puderem vir nas terças-feiras de manhã, né? Já tiveram a primeira reunião essa última terça, e nossos cultos também, próximo domingo, de manhã e à noite, apenas de quarta-feira continuamos online, mas de manhã e próximo da noite vamos continuar juntos. Vamos agora entregar os dízimos e as ofertas, né? Só relembrando os irmãos, né? Os irmãos que estão em casa também, né? Para fazer através de transferência, você que não está próximo, também agora no gasofilácio. Mas é importante lá em Malaquias capítulo 3, versículo 10, que diz o seguinte, vamos mudar, Filipenses 4:19. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Filipenses 4:19. Deus vai suprir todas as nossas necessidades. Esse texto é importante quando nós estamos falando de dízimos e de ofertas. Até o contexto lá de Filipenses, quando Paulo fala esse texto, ele estava agradecendo aos irmãos que estavam enviando ofertas para ele. Ou seja, Deus, ele supre as nossas necessidades, inclusive as financeiras, inclusive as de trabalho. Então, você tem que ofertar confiando que Deus vai sempre dar aquilo que você precisa, aquilo que você necessita. Às vezes nós ouvimos notícias ruins, de crise, mas para nós continuamos sempre firmes, crendo que Deus vai dar tudo aquilo que você precisa. Então eu gostaria de estar orando com você nesse momento, pelos dízimos e pelas ofertas, mas também para reforçar a sua confiança, né? E também de repente alguém que está acompanhando, que está com dificuldades, que está sem emprego, está com alguma dificuldade no seu negócio, é sempre um momento de nós colocarmos diante de Deus, crendo que Ele vai dar tudo aquilo que você precisa. Não garanto que Deus vai dar tudo aquilo que você deseja. Deus é bondoso, muitas coisas que nós desejamos Ele nos dá, mas com certeza Ele vai dar tudo aquilo que você necessita. E vamos orar nesse momento, consagrando as ofertas, lembrando você, e também ore pela sua vida. Se tem alguém que está
está desempregado na sua família, que precisa de uma bênção nessa área também, é o momento. Vamos então estar orando juntos, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nós queremos consagrar esse momento, onde vamos entregar os dízimos e as ofertas, também os irmãos que têm entregue durante a semana, Deus. Eu peço que o Senhor abençoe a vida, Deus, de cada um, ó Deus. Eu peço que o Senhor multiplique, que o Senhor recompense a fidelidade, que o Senhor nos dê a cada dia tudo aquilo que nós precisamos, também aquilo que nós pedimos ao Senhor. Nós cremos na sua bondade, Deus. Abençoe nossa vida financeira, abençoe o trabalho de cada um aqui, aquele que é empregado, aquele que tem o seu negócio próprio. Que esse ano de 2022 seja uma bênção na vida de todas as famílias que fazem parte desta igreja, Deus, nessa área financeira também. Que o Senhor libere situações difíceis, processos, toda a questão de trabalho e de finanças, que de repente alguém possa estar passando por dificuldades. Nós também pedimos, ó Deus, que o Senhor continue abençoando a nossa igreja na administração desses recursos, que todos eles sempre são usados para o crescimento do Teu reino. E pedimos que o Senhor nos abençoe cada vez mais, para que possamos abençoar mais pessoas, para que a Tua igreja possa crescer aqui em Vila Diva, Deus. Por isso nós consagramos esse momento. Nós cremos que o Senhor é um Deus poderoso, está cuidando. Também oramos por, de repente, um familiar nosso, um parente, Deus, que está desempregado, que precisa de uma porta aberta. Nós pedimos que a sua bênção se estenda sobre toda a nossa família, os nossos parentes, aqueles que estão conosco também, ó Deus. Em nome de Jesus, que a bênção nossa possa se multiplicar e alcançar mais. Por isso nós consagramos esse momento, crendo que o Senhor há de suprir todas as nossas necessidades sempre, com gratidão, e em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé, irmãos. Você que trouxe seu dízimo e sua oferta, pode consagrar a Deus nesse momento. Também as irmãs da intercessão vão estar junto da gasofilácio. Se também você tem o seu pedido, você pode estar entregando para elas. Vamos estar orando durante a semana. Senhor.
luta contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tudo em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome E agradecer-te em nossas vidas. Confiamos em teu Infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Aleluia. Vamos continuar louvando ao Senhor. Esse hino, eu gosto muito dele, o refrão dele é assim. Eu queria começar pelo refrão e a igreja acompanha com a gente, amém? É de coração tudo que eu fizer, um hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Como descrever, como explicar o amor que vai de leste ao oeste e nunca mais vai terminar. Tu me conheces bem e sabes quem eu sou. Não há como me esconder de ti, tu sempre sabes onde estou. É de coração tudo que eu disser, um hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Não vou me esquecer, não vou me esquecer, não vou desprezar o amor que tu nele revelaste só pra me salvar. Me conheces bem e sabes quem eu sou. Não há como esconder de ti, tu sempre sabes onde estou. É de coração
gratidão. Mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor. É de coração, é de coração. Tudo que eu disser, um hino de louvor a Jesus de Nazaré. A minha gratidão é de coração. Mais uma vez, é de coração. É de coração. Tudo que eu disser, um hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor. É de coração. Mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor. é de coração. É de coração, Senhor, recebe o nosso louvor nessa noite. Aplauda o Senhor, amém? Amém, glória a Deus, que louvor bonito. Temos que louvar Deus de coração, fazer tudo para Deus de coração, que Deus realmente Ele veja o seu coração, saiba o que está nele, a sua gratidão, né? De repente, cada um tem uma forma de expressar, mas é importante que Deus Ele conhece o seu coração, sabe a sua sinceridade, a sua verdade, né? Sabe aquilo que você está sentindo, porque você nem sabe expressar para o Senhor, mas o Senhor recebe aquilo que está no seu coração. Vamos orar mais uma vez, vamos louvar a Deus de coração. Senhor nosso Deus, obrigado por esse louvor, obrigado pela equipe aqui, Senhor Deus que está conosco, e que realmente, Deus, que o Senhor receba, Deus, o nosso louvor, que é de coração, ó Deus. Cada um tem uma forma de expressar, ó Deus, de repente o Senhor sabe a nossa verdade, a nossa autenticidade, mas em nome de Jesus, Pai, receba, Deus. Às vezes não temos as palavras corretas para expressar a nossa gratidão, aquilo que nós sentimos ao Senhor, ó Deus, pois é grande o teu amor, é grande, Deus, a sua bondade, Deus. Receba, Deus, de verdade, Deus, dos que estão aqui, dos que estão em casa, Deus, esse momento, Pai, nós cantamos esses louvores porque nós amamos ao Senhor, ó Deus. Apesar das nossas falhas, das nossas imperfeições, nós nos dedicamos e nós queremos que o Senhor fale ao nosso coração, ó Deus, nessa noite, Deus. Te agradeço porque podemos perceber que o Espírito Santo, Pai, está na direção, ó Deus, dessa música que nós cantamos. O Espírito Santo está dirigindo os nossos corações, os nossos louvores. Nós te agradecemos mesmo. Eu peço que o Senhor fale a cada um de nós neste momento, Deus. Fale com sinceridade a cada um de nós. Fala ao nosso coração, Deus. Fala aquilo que nós precisamos ouvir para termos uma vida cada vez mais abençoada. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos poder sentar? Vamos abrir nossas Bíblias. Lá no livro de Juízes, capítulo 7. Gostaria de falar um pouco sobre Gideão. Ele era um guerreiro, era um juiz, na verdade. Eu vou explicar um pouco da história dele. Ele era um dos líderes de Israel, um dos juízes. Mas ele tem várias lições para nós de como vencer as nossas batalhas, né? Por isso coloquei esse título, da luta à conquista. Você tem lutas, eu tenho, todos nós temos, né? Se você é um ser humano normal, né? E reconhece as coisas da vida, com certeza você está passando, já passou ou vai passar por lutas. Mas a diferença é que nós podemos ser vencedores, em nome de Jesus. O povo de Israel passava sempre por várias lutas, mas a diferença é que eles sempre, quando confiavam em Deus, eles venciam. Juízes capítulo 7, eu vou ler do versículo 1 até o versículo 8. Juízes capítulo 7, do 1 ao versículo 8. Os irmãos estão achando aí? Deixa eu só ajeitar a água aqui. Juízes capítulo 7. É o sétimo livro da Bíblia, na verdade, né? Depois dos 5 livros da lei, Josué, vem Juízes. Diz assim, Juízes capítulo 7, versículo 1.
De madrugada, Jerubbaal, isto é, Gideão, e todo o seu exército acampou junto à fonte de Arode. O acampamento de Midian estava ao norte deles, no vale perto do monte Moré. E o Senhor disse a Gideão: você tem gente demais para eu entregar Midian nas suas mãos, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou. Anuncie, pois, ao povo que todo aquele que estiver tremendo de medo poderá ir embora do monte Gileade. Então 22.000 homens partiram e ficaram apenas 10.000. Mas o Senhor tornou a dizer a Gideão: ainda há gente demais, desça com eles à beira d'água, e eu separarei os que ficarão com você. Se eu disser, este irá com você, ele irá. Se eu disser, este não irá com você. O número dos que lamberam a água, levando-a com a mão à boca, foi de 300 homens. Todos os demais se ajoelharam para beber. O Senhor disse a Gideão: com os 300 homens que lamberam a água, livrarei vocês e entregarei os midianitas nas suas mãos. Mande para casa todos os outros homens. Gideão mandou os israelitas para as suas tendas, mas reteve os 300, e esses ficavam com as provisões e as trombetas dos que partiram. O acampamento de Midian ficava abaixo deles no vale. Amém? Até aí por enquanto. Vamos pensar um pouco sobre Gideão e aprender algumas lições. Primeiramente, quem era Gideão? Gideão era um dos juízes de Israel. O que significava juízes? O povo já estava na terra prometida, mas o povo nessa época ele não tinha reis, né? Então, toda vez que surgia uma guerra, surgia alguma situação difícil, Deus ele escolhia algum juiz para julgar e para liderar o povo de Israel. Toda vez, na verdade, que eles caíam em pecado, sempre Deus permitia que algum povo, aqui no caso eram os midianitas, viesse e invadisse o território de Israel. E quando esses inimigos eles dominavam sobre os israelitas, eles clamavam a Deus, né? Clamavam uma libertação. E Deus sempre levantava juízes. Aqui no caso é Gideão, né? Tem vários outros que você já ouviu falar, por exemplo, Sansão, né? Um muito conhecido, né? Vai estar mais para frente, liderar. E aqui no caso, foi sempre quando eles faziam coisas erradas, sempre quando eles estavam em pecado. Eles sempre sofriam a opressão de um outro povo quando eles desobedeciam a Deus. Olha só, eles iam para uma guerra contra os midianitas, o povo de Midian. Mas o motivo daquela guerra era porque o povo havia desobedecido a Deus antes. Vai lá para o capítulo 6. De novo, o versículo 1. De novo, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. E durante 7 anos, ele os entregou nas mãos dos midianitas. Olha só, era por causa da desobediência que eles estavam naquela luta, naquela guerra. É bem claro, Deus entregou durante 7 anos nas mãos dos midianitas. Se você ler o capítulo 6, você vai ver aqui que havia uma opressão, a partir do versículo 4 até o versículo 6, né? Do capítulo 6, vai dizer que os midianitas eles sempre devastavam as plantações do povo de Israel. Só você ler lá o versículo 4, acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho, até Gaza, e não deixavam vivo em Israel nem ovelhas, nem gados e nem jumentos. Versículo 6, por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Então, versículo 7, os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian. Por que eu estou contando essa história? Olha que detalhe importante. O povo de Israel passava por lutas, por dificuldades. Mas quem eram os culpados? Eles. Uma coisa para nós pensarmos. Boa parte das coisas de lutas que nós enfrentamos, a culpa é nossa. Né?
situações que nós causamos. O povo de Israel causou a situação, e quando eles clamaram a Deus pedindo perdão, aí Deus dava a solução. Isso é uma coisa muito importante. Sempre havia desobediência, versículo 1. Depois havia uma disciplina. Deus permitia a situação ruim por disciplina do povo de Israel. Depois o povo se arrependia, né? Os anjos, aqui diz o versículo 6, os israelitas clamaram ao Senhor por socorro. E no versículo 12, o anjo do Senhor apareceu a Gideão. Ou seja, as lutas, as guerras eram culpas deles. Uma lição importante para nós. Boa parte das nossas lutas, a culpa é nossa. De repente, estou falando todas, mas muitas coisas que nós temos que enfrentar é que nós causamos aquela situação. E às vezes nós temos que fazer igual o povo de Israel. Clamar a Deus, se arrepender. Às vezes, as pessoas passam por lutas e culpam todo mundo, né? De repente você culpa, olha, as dificuldades que eu passo é culpa de algum familiar meu do passado, é culpa, de repente, dos meus pais, do meu ex-marido, da minha ex-esposa, do meu filho, do meu patrão, e assim por diante, daquela pessoa que eu trabalhei junto. Tem pessoas que culpam até a igreja, a culpa da igreja, e assim por diante, né? A pessoa está sempre culpando os outros pelas suas lutas. Mas, em vez de nós ficarmos culpando os outros pelos nossos problemas, muitas vezes nós é que temos que nos arrepender. E aí Deus ele vem com o livramento. Isso que aconteceu com Israel. Quando eles clamavam a Deus, e se você for ler o livro de Juízes, eu estou falando apenas da história de Gideão, né? Mas se você for ler a história de vários outros juízes, de Sansão, de Débora, de Eude, de Sangar, e assim por diante, a situação sempre se repete. Eles sempre eram oprimidos por algum adversário, porque eles haviam desobedecido a Deus. E quando eles clamavam a Deus, reconhecendo o seu erro, Deus mandava sempre um juiz para libertar eles. Então era cheio de altos e de baixos a história de Israel, porque eles estavam sempre obedecendo e depois desobedeciam de novo. Esse às vezes é um problema na nossa vida. Nós temos que tomar muito cuidado com a nossa vida espiritual, né? Com os nossos pecados, com os nossos erros. Às vezes nós temos que nos arrepender, em vez de ficar sempre culpando os outros ou as circunstâncias pelos nossos erros. Então, primeira lição para você: boa parte das coisas que nós sofremos, às vezes o culpado somos nós mesmos. De repente, algo que eu fiz errado lá na minha família, não estou falando que você tem que viver do passado, mas às vezes a gente tem que se arrepender e não cometer os mesmos erros de novo, né? Estou falando que ninguém tem que ficar parado no passado, se lamentando o resto da vida, algo que você fez. Mas muitas vezes eu tenho um problema na família, que eu fiz coisas erradas no passado. Às vezes eu tenho um problema financeiro, porque eu não tive cuidado no passado. E assim por diante. Às vezes tem um problema de saúde, qualquer área da sua vida, coisas que você fez errado. Às vezes você fala, minha vida espiritual não sinto comunhão com Deus. De repente você pecou, não se arrependeu, você se envolveu em coisas que Deus não queria que você se envolvesse, e de repente, por isso que você passa por essa luta. Mas independente se a sua luta foi um erro seu, ou foi uma situação que a culpa não foi sua, diretamente, Deus ele pode te capacitar para você vencer. Nós temos que ter essa visão. De repente, se a culpa foi minha ou se não foi, Deus pode nos dar capacidade. Que é até importante nós pensarmos nisso, que coisas que você fez errada, ainda assim Deus ele pode ter misericórdia, Ele sempre tem misericórdia, e vai te ajudar a vencer aquela situação. Então o povo de Israel estava numa luta porque eles tinham desobedecido a Deus. Deus permitiu que os midianitas, eles oprimissem o povo, destruíssem as plantações, e o povo não aguentava mais, né? O povo começou a clamar, e Deus vai levantar Gideão. Não dá para a gente ler a história inteira, mas Deus, na verdade, ele levanta Gideão. Gideão se sentia incapaz. Gideão, na verdade, ele começou até a reclamar, né? No versículo 11, 12, 13, ele mesmo, no versículo 13, ele reclama, Deus, se o Senhor estivesse conosco, olha só que interessante, Gideão, no versículo 13, do capítulo 6, ele fala, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Olha só, Gideão, antes da guerra, ele reclamou de Deus. Espera aí, se Deus estivesse com a gente, por que então os midianitas vieram aqui e eles destroem a nossa nação? Vejam um paralelo. Às vezes nós podemos pensar assim, às vezes eu fiz algo errado, eu estou sofrendo, de repente eu estou sofrendo e você ainda culpa a Deus, né? Você ainda fica reclamando. Nós temos esse instinto natural de reclamação. De repente tem algumas pessoas que reclamam menos, outras reclamam mais, né? Eu não estou aqui
para fazer esse julgamento sobre você. Mas até Gideão, ele reclamou, se o Senhor está conosco, por que acontece tudo isso? Gideão falou isso. Ele, quando foi chamado por Deus, ele fez essa reclamação, essa murmuração. De repente você pode falar, peraí, se Deus está comigo, então por que a situação da minha vida está tão difícil? Por que eu tenho esses problemas na família? Por que eu tenho esses problemas na minha saúde, no meu trabalho? Por que os relacionamentos? Por que acontecem certas coisas? Deus não está comigo? Essa foi a pergunta que Gideão ele faz para Deus, muito parecida com muitos de nós, né? Por que está acontecendo? Mas Deus aqui ele vai usar o próprio Gideão, ele vai dar as condições para que Gideão lidere o povo e liberte. Ou seja, Gideão, ele fazia parte da solução. Outra coisa para nós aprender, às vezes você faz parte da solução do seu problema. Deus vai fazer um milagre, mas ele vai usar você mesmo para ter aquela vitória. Gideão ele começa a reclamar, olha, mas por que justo eu, né? Ele até no versículo 15 do capítulo 6, ele fala assim, olha, Senhor, respondeu Gideão, como eu posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés e eu sou o menor da minha família. Depois ele retruca com Deus, não, mas como que eu posso resolver a situação? Então as lutas que a gente passa, nós mesmos fazemos parte da solução. Por quê? Existe um segredo no versículo 16, eu estarei com você, respondeu o Senhor. Então Deus vai usar você mesmo, para você faz parte da solução. Tem algo que você vai fazer, mas você não precisa ficar com medo. Às vezes eu penso, puxa, mas situação difícil, o que eu posso fazer para resolver? Eu não aguento mais, estou cansado. Mas Deus vai estar com você. Então essa é a promessa. E eu coloquei esse título da luta à conquista porque Gideão ele vai liderar o povo numa guerra, mas vai vencer. Outra coisa importante para nós pensarmos, o fato de alguém ser um guerreiro, não significa necessariamente que vai ser um vencedor. Às vezes, numa guerra, por exemplo, tem soldados de um exército que perdem. Se um país lutar contra outro, pelo menos um exército vai perder. Às vezes alguém pode ser um guerreiro e ser derrotado no final. Numa guerra, numa competição esportiva, né, tem 2 times de futebol, podem batalhar bastante, mas um dos 2 vai perder, mesmo que seja guerreiro, mesmo que lute bastante. Então, não basta nós sermos guerreiros, nós temos que ser vencedores. Tem muitas pessoas que vão passar por lutas e não vão vencer. Então, essa diferença, quando Deus ele está com a gente, nós vamos, eu quero te incentivar a isso. Você é um guerreiro, está passando por lutas, mas você também tem que ser um vencedor. Tem muitas pessoas, que é o normal, numa guerra sempre tem os derrotados. Mas nós cremos que nós não estamos no exército daqueles que vão perder, porque nós estamos com Deus, amém? Então, continuando, a luta aqui, no capítulo 6 vai dizer lá que ficou 7 anos, né? Ou seja, a luta sempre dura um tempo, né? Existe um tempo certo. Depois que Gideão vencer essa guerra, o povo de Israel vai passar várias décadas em paz, né? Então, chega um momento que você tem uma luta, mas Deus ele vai querer que você vença aquela situação, porque Deus quer que você viva em paz. O povo de Israel mais para frente vai entrar em outras guerras, mas por certo período, mais ou menos uns 40 anos, depois dessa guerra, eles vão viver em paz. Deus, ele quer que você vença, de repente você, eu não sei, aqui o caso de Israel era 7 anos, de repente a sua luta pode ser mais ou menos tempo. Tem pessoas que às vezes passam décadas, 20, 30 anos, tentando resolver uma determinada situação, ou orando a Deus para que tenha uma solução. Às vezes o seu caso pode ser menos tempo, mas existe um tempo certo que Deus ele quer te dar vitória. Nós temos que crer que esse é o momento, né, que Deus está nos capacitando para termos vitória. Porque assim como aconteceu com o povo de Israel, Deus quer que você tenha paz. Guerras existem, mas o objetivo de Deus é que em certos momentos da vida você passe paz. Deus quer que você tenha paz na sua família, tenha paz nos seus relacionamentos, tenha paz no seu trabalho. Deus ele quer estabelecer um momento de paz para você. Mesmo que você se sinta incapaz, mas Deus ele te capacita. Então, como nós podemos transformar essas lutas em vitória? Como eu disse, o fato de você ser guerreiro não significa que você é vencedor. E sempre existem os guerreiros que perdem, né? Não sei se você gosta de filmes de guerra, né? Eu gosto, né? Eu gosto de ver filmes de história e, consequentemente, de guerra, né? Eu vejo muitos filmes assim da época do Império Romano, por exemplo. Eu gosto de ver filmes de guerra da Segunda Guerra Mundial. Então, tem sempre os que vencem e os que perdem. Mas nós temos que ter em mente que não basta, às vezes você fala, eu sou um guerreiro, tudo bem,
mas também é importante que você seja um vencedor. Você vença no final. O que nós podemos aqui aprender? Algumas lições rapidamente. Voltando lá para o capítulo 7, versículo 2, né? Aqui o povo estava junto, preparado para a guerra, e Deus fala a Gideão: você tem gente demais para eu entregar Midian nas suas mãos, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou. Aqui pelas contas, se ficaram 10 e foram embora 22 mil, então você vai chegar à conclusão que havia 32 mil soldados originalmente. Deus achou que era muita gente, no sentido, o que Deus fala assim, olha, com esse número que vocês têm, se vocês vencerem, vocês vão achar que é natural, é a força de vocês. De repente, vocês não vão glorificar a Deus, vocês não vão achar que é um milagre. É isso que Deus quer dizer, olha, vencer a guerra com esse número de soldados, o povo de Israel depois não vai achar que foi um milagre, vai achar que foi algo natural. Nós nos esforçamos, éramos bons soldados e vencemos a guerra. E Deus, ele vê lá na frente, né? Ele fala assim, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, né? Deus, ele vê lá na frente, ele sabe, olha, se com esse número, com certeza eles vão dizer que foi eles que venceram. Muitas vezes, Deus, ele olha para nós, ele sabe também, olha, de repente, se o Ricardo não achar que é um milagre, ele não vai glorificar Deus, ele vai achar ele que resolveu a situação. Às vezes Deus não dá os recursos, na quantidade, na forma que você achava que deveria ter para resolver aquela situação. Que Deus, ele quer que você dependa dele. Primeira lição, nós temos que depositar nossa confiança totalmente em Deus. Confie em Deus. O povo precisava confiar em Deus e não na sua própria força. Aqui, o exército, claramente Deus falou assim, olha, esse povo vai achar que eles têm o número suficiente. Às vezes nós podemos achar em certas lutas que nós temos as forças suficientes. De repente alguém pode dizer, olha, eu tenho experiência para vencer essa situação. Você está passando um problema, alguém pensa, eu tenho experiência, eu sou uma pessoa experiente, já resolvi várias coisas na vida, então eu dou conta disso. Muitas pessoas, cristãos, que podem chegar a um certo nível e pensar assim, né? A pessoa nem ora muito, naturalmente eu vou resolver essa situação. Às vezes nós podemos achar que temos todos os recursos materiais. Olha, eu quero comprar algo, mas eu já tenho todo o dinheiro guardado lá, então não precisa de milagre nenhum, está tudo garantido. Mas a pessoa pensa assim. Ou então, às vezes, nós confiamos até em outras pessoas para vencer. Nós confiamos em tudo menos em Deus, né? Aquela pessoa vai me ajudar, eu posso confiar nela. É aí que muitas pessoas se frustram. Depois falam, olha, eu confiei no fulano me decepcionou. Mas, de repente, você errou em confiar muito em certas pessoas para você resolver a situação. Porque pessoas é o seguinte, umas não são de confiança e outras não têm a força para te ajudar também. Não é só a questão que a pessoa te decepcionou. Tem pessoas que simplesmente já não têm condições de ajudar você naquilo que você precisa. Por mais que a pessoa tenha boa vontade, ela não tem as condições, não tem os recursos, não tem a sabedoria suficiente para te ajudar totalmente. Aí muitas pessoas se frustram, se sentem decepcionadas, reclamam das outras. Mas nós temos que, ficam cansadas, olha, eu tentei tantas vezes e não consegui. Já confiei em tantas pessoas e sempre deu errado. Mas talvez o nosso problema aqui é que nós não estamos confiando em Deus. Talvez nós temos que perguntar para Deus, Deus, esse é o caminho? Eu posso realmente contar com essa pessoa? Eu posso contar com esse recurso? Nós temos que ter essa confiança e apresentar para Deus, Deus, eu tenho esse desafio, eu não tenho todos os recursos para resolver. Isso é você confiar em Deus. Às vezes você não sabe exatamente, que de repente aqui começa a ser ilógico. Com 32 mil soldados, dava para vencer. Agora, se começar a diminuir muito, alguém poder, 32, agora só tem 10 mil, né? Você já começa a ficar preocupado, só vai sobrar 10 mil aqui para frente. Mas temos que confiar em Deus. E aqui nós vamos para, inclusive, completando esse raciocínio de confiar em Deus, Provérbios 3, versículo 5 diz, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Então, um recado de Deus para você. Confie em Deus de todo o coração e não se apoie, ou seja, não se baseie apenas naquilo que você acha. Mas confie em Deus. Olha, Deus que vai me dirigir. Não se apoie. Apoie a pessoa que fica confiando. Estou tranquilo que a forma que eu entendo de resolver vai ser resolvido. O cristão, nós não vivemos dessa forma, para nós não sermos decepcionados. Mas, além de confiar em Deus, nós temos que ter coragem que vem de Deus. Versículo 3.
Anuncie, pois, ao povo que todo aquele que estiver tremendo de medo poderá ir embora. Então, 22.000 homens partiram, ficaram 10.000. Nós temos que ser pessoas que tenham coragem em Deus. Interessante aqui é que Gideão e Deus não ficaram forçando nenhum medroso a ficar. Aqui foi algo voluntário. Deus chegou para Gideão, olha, fala que quem tiver com medo pode ir embora. De repente hoje, não sei, o exército hoje não necessariamente não agiria assim, né? Você está com medo, pode ir embora, né? As guerras hoje, a pessoa obriga, acabou, você tem que ir. Mas aqui era algo bem voluntário. Deus falou, se tiver com medo, pode ir embora. Deus não ficou segurando ninguém, né? Não, você está com medo, mas fica assim mesmo, né? Não vou deixar ninguém embora. Era algo voluntário. Por quê? Porque o medroso, ele só atrapalha. Existia uma lei lá em Deuteronômio 20, versículo 8, lei um pouco antes de Moisés, que aqueles que não tivessem coragem, soldados, era para eles irem embora. Deuteronômio 20, versículo 8. Por isso, os oficiais acrescentarão, alguém está com medo e não tem coragem? Volte ele para sua casa, para que os seus irmãos israelitas também não fiquem desanimados. Deuteronômio 28, 20, versículo 8. Havia uma ordem. Quando o povo de Israel fosse para a guerra, olha, você fala para aqueles que não tiverem coragem que eles podem ir para casa. Podem ir, não vamos ficar segurando ninguém. E aqui diz, para que os seus irmãos não fiquem desanimados. Ou seja, num grupo, aquele que tem medo, aquele que não tem fé, ele pode contaminar os outros. Isso que Deus não queria. Contamina, né? Está animado, está com fé, a pessoa que está do seu lado, está desanimada, ela começa a te contaminar, acho que não vai dar certo, acho melhor a gente não fazer, acho melhor a gente desistir. Às vezes você tem um sonho na sua vida, alguém tenta te desanimar, olha, é muito difícil, é muito caro, vai demorar muito. E isso contamina as pessoas. Por isso que no exército tinha que ir embora aquele que tivesse com medo. Nós temos que ter coragem para vencer, senão não tem como você ir à luta. Deus não quer levar o exército dele para passar vergonha, né? No sentido figurado, né? Não quer que você tenha coragem. E a coragem vem de Deus. Lá em 2 Timóteo 1,7 diz, Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Então é Deus que nos dá coragem. Se você busca a Deus, você ora, você lê a palavra de Deus, você tem a fé em Deus, está em comunhão, Deus é que te dá coragem. Às vezes tem certas situações que todos nós, variando de situação, você pode ter menos coragem, você tem certo receio, você tem medo, as pessoas têm medo de várias coisas, né? As pessoas têm fobias, têm medo de certas situações. Às vezes a pessoa é corajosa para um tipo de situação, não é tanto para outro tipo de situação. Mas é Deus que nos dá coragem, é o Espírito de Deus que vai nos fortalecendo. Coragem não significa você ser irresponsável, tanto que o versículo lá de 2 Timóteo 1,7 diz, Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Ou seja, a pessoa que tem coragem, não significa que você é um irresponsável. Você tem equilíbrio, mas você enfrenta as situações. Você não é uma pessoa irresponsável, vou fazer qualquer coisa de qualquer jeito, sem pensar, eu sou corajoso. Não é isso que é coragem que vem de Deus. Não é você ser precipitado, ser imprudente. Você desafiar um perigo que você não precisa desafiar, você fazer tudo de qualquer jeito, eu sou corajoso. Não é isso. Você tem que ter equilíbrio, mas você vai ter coragem. Então, nós temos que encontrar a nossa coragem em Deus. Às vezes, situações difíceis que você tem que enfrentar, você, de um jeito ou de outro, tem que criar coragem. Se não criar coragem para resolver essas situações esse ano, elas vão continuar sem ser resolvidas. Como Josué, quando ele foi liderar o povo na Terra Prometida, Deus falou para ele, seja forte e corajoso. Ele tinha uma tarefa grande, ele precisaria de coragem para enfrentar. Em certo sentido, todos nós precisamos de coragem, né, para enfrentar certas situações. Às vezes, por exemplo, se você está sem emprego, você precisa chegar na entrevista, você tem que ter coragem. Olha, vai ser difícil, eu não sei o que vai perguntar, mas eu tenho que ir confiante, vou enfrentar o meu medo, que eu preciso daquele trabalho. Às vezes, situações que você precisa resolver com alguém, eu preciso ter coragem de falar com aquela pessoa. Então, nós precisamos de coragem. Os desafios são grandes, serão grandes para nós em 2022. Mas peça a Deus que te dê coragem. Amém? Continuando, estamos aqui no terceiro ponto, mais dois. Deus vai pedir um outro teste
Interessante que no versículo 4, Deus ainda fala, ainda há gente demais. 10 mil, Deus falou que ainda era muita gente. E Deus vai fazer um teste. Interessante, aqui no versículo 4, desça com eles à beira d'água e eu os separarei, os que ficarão com você. Qual que era o teste? Vamos tentar entender aqui. Versículo 5. Assim Gideão levou os homens à beira d'água, e o Senhor lhe disse, separem os que beberem a água, lambendo-a como faz o cachorro, daqueles que se ajoelharem para beber. O número dos que lamberam a água, levando com a mão à boca, foi de 300 homens. Todos os demais se ajoelharam para beber. Aqui, nesse sentido, aqui o ajoelhar era negativo. Às vezes você ajoelhar para orar é algo positivo. Mas nesse sentido aqui, dos soldados, era totalmente errado, era totalmente, aquele era o defeito, eles se ajoelharem. Qual que é o sentido? Os soldados que se ajoelharam para beber, eles ficaram desprevenidos. No caso que o inimigo vencesse, eles fizeram um movimento, eles se ajoelharam, ficaram de joelhos à beira d'água, totalmente desprevenidos, se os midianitas viessem àquela hora. Agora aqueles, vamos dizer aqui, que beberam a água, lambendo como faz o cachorro, eles estavam mais atentos, né? Eles lambiam a água assim e continuavam prestando atenção no momento de guerra. Interessante isso, era um teste, para ver quem estava mais atento, quem estava mais prevenido. Aquele que se ajoelha, de repente se viesse o inimigo, até ele se levantar, estava com as duas mãos ocupadas na água, ele demoraria mais. Agora aquele que ele simplesmente lambeu a água, né? Imagina um cachorro lambendo a água, algo rápido, né? Lambe a água assim e continua, de repente, não está numa posição de estar tão desprevenido. O que nós podemos aprender disso? Nós temos que estar preparados também. Não basta você ter coragem. Deus fez um teste. Eles tinham coragem, mas eles estavam despreparados. Estavam despreparados. Se o inimigo viesse contra eles, eles estavam numa dificuldade maior de vencer aquele ataque. É uma lição para nós importante. Não basta você ter coragem, mas você tem que estar preparado. Às vezes você acha que está preparado para certas coisas e Deus até não permite que elas aconteçam na sua vida, porque Deus sabe que você não está preparado ainda. Você fala, pode deixar que eu enfrente, mas Deus sabe que você não está preparado. Então nós temos que estar preparados, atentos. De repente não basta ter coragem. Coragem é a primeira coisa, mas só coragem não significa que você está preparado para enfrentar qualquer situação. Isso acontece tanto individualmente como igreja, né? Pense bem, né? Às vezes a igreja, algumas pessoas da igreja podem não estar preparadas para enfrentar qualquer tipo de situação espiritual, né? Então você tem que estar preparado. Você fala, estou corajoso, eu tenho fé em Deus. Mas você não está preparado, às vezes, para orar para a pessoa em qualquer estado, em qualquer situação. Nós temos que nos preparar. Porque Deus, ele faz esse teste. Olha, o Ricardo não está preparado para receber essa bênção ainda que ele pediu. Não é o momento ainda, ele precisa se preparar. Então Deus fez, primeiro, teste da coragem foi voluntário. Agora o segundo, teste de estar preparado, Deus ele criou uma situação para ver quem está preparado. Deus ele permite as situações e a forma que você reage àquela situação, você mostra se você está preparado para coisas maiores ou não. Às vezes você está com um probleminha, não vou dizer problema pequeno, um problema médio, né? Se é que o problema tem tamanho, né? Você já se desespera. Imagina se Deus te der uma situação mais difícil ainda. Às vezes uma responsabilidade pequena, você já fica desesperado. Imagina se Ele te der uma responsabilidade muito grande. Então Deus, Ele vê essas coisas, Ele sabe. Então nós temos que estar preparados para sermos abençoados. Nós temos que estar preparados espiritualmente. Nunca se superestime. Olha, eu nem oro muito, mas eu estou preparado para tudo, né? Não se superestime, né? Leia a Bíblia, busque a cada dia mais ser mais sábio, para que se o inimigo atacar você com alguma dificuldade, você está pronto. Então você tem que estar preparado. Concluindo, lá no capítulo 7, versículo 21 e 22, para nós encerrarmos, cada homem mantinha a sua posição em torno do acampamento, e todos os midianitas fugiam correndo e gritando. Quando as 300 trombetas soaram, o Senhor fez que todo o acampamento
os homens se voltassem uns contra os outros, com as suas espadas. Muitos fugiram para Bet-sita, na direção de Zererá, até a fronteira de Abel-Meolá, perto de Tabate. Aqui é a conclusão da batalha. Não dá para ler todos os detalhes do texto, mas eu queria que nós pegássemos aqui. Concluindo, para o povo vencer, o povo de Israel, nós temos que aprender, nós temos que fazer a nossa parte. Aqui eles fizeram duas coisas. Primeiro, eles simplesmente ficaram na posição que se esperava de um soldado. Cada homem mantinha a sua posição. Mesmo que Deus vai fazer o milagre, você não pode deixar de fazer a sua parte. De repente é Deus que lhe provocou um desespero, quando as trombetas soaram, uns começaram a matar os outros. De repente, Deus que fez o milagre, mas o soldado estava na sua posição. Ele estava onde ele deveria estar. Deus vai fazer o milagre, mas nós temos que estar aonde nós deveríamos estar. Pense bem nisso. Né? Você tem que estar no seu lugar certo. Mesmo que você, olha, eu estou no meu lugar, eu não sei o que eu vou fazer. Não tenho condições. Mas esteja no seu lugar certo. De repente você precisa de um emprego, eu não sei como, mas esteja no lugar certo. Né? Mande o currículo, esteja no lugar onde você precisar fazer uma entrevista. De repente eu preciso resolver uma situação na minha família. Esteja no seu lugar certo, na posição certa, como marido, como pai, como mãe, como irmão, como filho. Esteja fazendo aquilo que é a sua parte. Às vezes no ministério da igreja, olha, não sei como eu vou resolver essa situação, mas faça aquilo que Deus pediu para você fazer. Esteja na sua posição. O soldado tinha que estar na posição dele. Nenhum soldado, é como se fosse assim, aqueles 300, Deus deu a vitória, mas nenhum deles, olha, como Deus vai fazer a parte dele, eu vou ficar em casa, ou eu vou voltar para dormir, eu vou ficar totalmente distraído. Mas os soldados, os 300, estavam na posição deles. Aprenda isso. Você tem que estar na sua posição. Deus vai fazer um milagre, mas não deixe de fazer aquilo que você tem que fazer, no local correto. Então esteja na sua posição. Até você como cristão, tem situações que você fala, mas não tem nem o que eu fazer, mas tem como você orar, por exemplo. Nem tem como eu ir em tal lugar para resolver. Mas a sua posição nesse sentido, se você não pode fazer nada no sentido prático, olha, não tem como eu ir em tal lugar para resolver a situação, sua posição é orar. Se você nem ora, Deus vai resolver milagre, mas você não está nem orando, você não está na sua posição. Crente que não ora, você não está na sua posição. Você não está, Deus vai fazer um milagre, mas você não está onde você deveria estar. Então aprenda isso. Se existe uma situação que não tem o que você fazer, ir de prático, a sua posição é orar. Mas se tiver algo que você tem que fazer, então faça pelo menos aquilo que é o normal você fazer. Estou aqui na minha posição. Estou fazendo aquilo que me cabe. Estou no local certo. E Deus vai fazer o milagre daquilo que eu não posso fazer. E aqui também diz, concluindo, que eles tocaram as trombetas. Ou seja, eles estavam fazendo a posição deles, a parte deles, louvando a Deus. O que Deus pediu, eles fizeram. Eles tocaram a trombeta. E aqui vai dizer, aqui no versículo 22, o Senhor fez que em todo acampamento os homens se voltassem uns contra os outros, com as suas espadas. Aquele tocar, aquela adoração causou confusão. Né? Deus, ele fez, é um milagre aqui. Né? De repente tem todo exército, para você tocar trombetas, sairia assustado. Aqui é a parte sobrenatural. Mas eles fizeram. E eles fizeram a parte deles, adorando a Deus. Eles confiaram, temos que tocar as trombetas. Nós temos que fazer dessa forma também. Nas nossas lutas não podemos deixar de adorar a Deus. Essa é uma parte importante. Não deixe de adorar a Deus. Não deixe de orar, não deixe de cantar, não deixe de vir à igreja, não deixe de servir a Deus, não deixe de estar em comunhão com Deus, onde quer que você esteja, continue adorando. Adorar faz parte, também é a nossa parte. Nós temos que adorar a Deus sempre. De repente você fala, mas como eu vou adorar a Deus? A situação não está resolvida. Sua parte é adorar a Deus. Né? A parte deles no caso, era tocar as trombetas. Adorar a Deus varia, né? Cada pessoa tem a sua forma ou a sua função de como tem que adorar a Deus também, né? Principalmente em questões de igreja, cada um tem a sua parte. Mas o importante é você continuar adorando a Deus. Antes da batalha ser vencida, eles estavam adorando. Então, pense nisso. Glória a Deus. A batalha está difícil. A luta é grande. Você não sabe o que fazer? Vai adorando a Deus. Deus vai dar vitória.
Não deixe, não espere, eu vou adorar a Deus depois que eu vencer. Não, você tem que adorar a Deus enquanto você está na batalha. É antes de resolver a situação. Se Deus me abençoar essa semana que vem eu prometo que eu vou estar na igreja e vou cantar com bastante alegria. Não fique nessa. Você tem que adorar a Deus hoje. Uma situação, eu vou ter que enfrentar quarta-feira é grande. Tá bom, mas você tem que adorar a Deus hoje. Não deixe para depois. Então, faça a sua parte adorando a Deus. A vitória não virá das nossas mãos, mas ela virá na dependência de Deus. Faça a sua parte, mesmo que aparentemente não seja suficiente. Mas Deus, Ele vai fazer um milagre com certeza. Amém? Vamos orar e vamos realmente entregar as nossas lutas a Deus e fazer a nossa parte. Faz parte da nossa parte na batalha, a nossa oração agora. De repente você fala, o que eu tenho que fazer? Primeira coisa que Deus está pedindo. Você está aqui na igreja, você não saiu ainda. Primeira coisa que Deus está pedindo é para você orar agora. Né? Ore e adore a Deus nesse momento, é a parte sua. De repente, aquilo que você vai ter que falar com alguém depois, é depois. Agora você tem que orar, falar com Deus. Vai fazendo a sua parte agora, vai orando. Vamos ficar de pé, irmãos? Pode ir ficando de pé, mas vai orando, que essa é a sua parte que você tem que fazer para Deus realizar o seu milagre. Vai orando, vai adorando a Deus, vai entregando a Deus a sua situação. Creia que Ele vai nos dar vitória. E a sua parte é você estar orando. Feche seus olhos, fale com Deus. Creia que Deus pode fazer o impossível. Inclusive, se você não tem Jesus, se alguém está me vendo aqui ou em casa, se você não tem Jesus como Salvador, então a sua parte é você entregar a sua vida para Jesus. Né? De repente você não sabe como você vai enfrentar todas as situações da sua vida. Mas entregue a sua vida para Jesus nesse momento. Abra o seu coração. Sua parte é essa. Vou entregar a minha vida para Jesus. Se você já entregou a sua vida, se tem Jesus como Salvador, entregue a sua dificuldade. Entregue a sua luta. Vai orando. Qualquer situação. Sua parte agora é orar. Esse momento de orar. De repente hoje ou amanhã você vai ter que fazer algumas coisas. Mas agora é orar. Nesse momento é orar. Vai orando. Vai fazendo a sua parte. Se alguém não conhece Jesus, que está vendo em casa, você pode também depois mandar um recado para a gente, falar com a gente. Se existe alguém aqui também que não conhece Jesus como Salvador, então a sua parte é entregar a sua vida para Jesus. Você pode também falar com a gente depois. Vamos orar, vamos clamar a Deus. Senhor nosso Deus, nós queremos fazer a nossa parte agora, que é orar, ó Deus. Tem situações difíceis, tem lutas que vamos enfrentar esse ano, Deus, mas nós queremos fazer aquilo que é a nossa parte. Nos dê sabedoria, Deus, e principalmente orar e te adorar, ó Deus. Nós queremos entregar a nossa situação, declararmos que nós confiamos em Ti. Qualquer situação, seja profissional, familiar, de saúde, situação financeira, Deus, nós queremos entregar essa situação a Ti. Nós confiamos que o Senhor é um Deus poderoso, Deus. De repente, a primeira coisa que nós temos que fazer é orar agora, Deus. Nós estamos orando. Vai ouvindo o seu povo, Deus. Se alguém que está acompanhando que não tem Jesus como Salvador, a parte dessa pessoa é entregar a sua vida para Jesus. Ela não sabe como vai resolver as situações, mas entregue a sua vida para Jesus nesse momento. E você que tem Jesus, Pai, em nome de Jesus, eu peço que essa pessoa está entregando os seus problemas, as suas dificuldades. Ela está declarando que depende do Senhor. Ainda que ela ache que ela tem a situação, continua a solução, continua dependendo do Senhor, pois o Senhor é que vai nos dar a direção e a correção. Nós queremos enfrentar todas as nossas lutas, queremos vencer, mas na direção e na dependência de Deus. Amém, em nome de Jesus. Alguém aqui está entregando a sua vida para Jesus pela primeira vez? Não sei, de repente alguém estiver entregando a sua vida para Jesus pela primeira vez, levante a sua mão para mim conhecer, se tiver alguém aqui, se tiver alguém em casa também, depois a gente pode estar orando, você entra em contato conosco. Se você está entregando a sua vida para Jesus pela primeira vez, creia que Ele está tomando, você já fez a sua parte, você entregou a sua vida para Jesus, o demais Ele vai fazer. Também quem está aqui também da mesma forma. Vamos orar nos despedindo agora, em nome de Jesus, pedindo, levante suas mãos para os céus. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por esse culto, pelos nossos irmãos que estão aqui e os que estão em casa. Nos leve em paz para os nossos lares, nos abençoe essa semana
e que realmente, Deus, o Senhor nos capacite a vencer as nossas lutas, pois agora nós fizemos aquela parte que cabia a nós. Nós oramos, nós entregamos e nós cremos que o demais o Senhor vai fazer e continuar fazendo sobre as nossas vidas. Nos dê uma semana de paz em todos os nossos afazeres, com a nossa família, em todos os caminhos que nós percorremos. E agora eu peço que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam com todo o povo de Deus, agora e para todos sempre. Amém. Amém. Deus te abençoe. Uma boa semana. Vá com Deus. Dê uma salva de palmas para Jesus. Sentir que os irmãos estão com aquela vontade de adorar a Deus. Vai com Deus. Deus te abençoe. Deus te abençoe você que está em casa.